Vambora. Tá bom, agora a gente vai pro resumo ultra mega blaster completo de história. Vambora. Então não é um resumo, é só um áudio, porque se é completo, não é um resumo. Enfim, pra gente compreender tudo, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo. Tipo assim, quando os árabes ainda estavam ali na Europa, né? Os árabes, o islamismo, chegou ali na África, na Europa, o que causou a retração da comunidade cristã ocidental. Ou seja, os cristãos começaram a meio que ser empurrados, começaram a ser forçados a serem reduzidos pelos árabes. Os árabes estavam reduzindo o número de cristãos e isolando eles cada vez mais do continente. Ah, os árabes, os muçulmanos, invadiram a Península Ibérica e algumas outras regiões ali da Europa também. Península Ibérica prensando o que viria a ser a Espanha e Portugal. Também tivemos ali invasões vikings, mas foda-se, não é relevante para o conteúdo no momento. E aí, com a intensificação do processo de ruralização da Europa, isso acabou ficando ainda mais agravado, né? E aí, as cidades perderam importância, atividades comerciais também foram reduzidas. Basicamente, a Europa toda, uau, a Europa toda poderosa, foi começando a decair por causa dessa pressão gerada pelos árabes. Mas aí, depois de um determinado período, as invasões árabes pararam, os vikings também terminaram as invasões, e aí, nesse período de estabilidade, a Europa conseguiu avançar na tecnologia para melhorar as plantações. Ah, Avançar a tecnologia 800 anos atrás. Um avanço de tecnologia não quer dizer você, tipo assim, ter um dispositivo na palma da sua mão que faz milhões de coisas. Quer dizer que ao invés de você sair para uma enxada de mão, a partir de agora você consegue usar um arado grande carregado por bois e cavalos. Isso também é tecnologia. Com a melhora das técnicas, a produção dos alimentos aumentou, ou seja, com a tecnologia, mais alimentos foram produzidos, o comércio voltou a crescer e a população, consequentemente, foi aumentando. Ah, e aí, além disso, o comércio que estava crescendo antes só na esfera local, ou seja, a venda de excedentes de produtos agrícolas, se sobrou um pouco de soja, o pessoal vendia o que sobrou. Agora vai estar sendo comercializado também para fora, tá? Também para fora do continente, também para África, para Ásia e tudo mais, graças às cruzadas. Cruzadas eram expedições militares com caráter religioso, mas que também tinham interesses ali, teria interesse dos reis e dos senhores feudais em conseguir vender, saquear e obter mais terras, né? O aumento populacional impactou as sociedades. E aí as disputas por terras aumentaram, violência e criminalidade, consequentemente, também. Os cristãos estavam perdendo territórios muito importantes para os árabes, para os islãs. Então, com uma sequência de derrotas a partir ali do Império, que eu não vou saber o nome dessa bosta, mas basicamente é um Império Muçulmano, Império de Árabes. Veio ali devastando todo o território dos cristãos, até eles tomarem Jerusalém, a cidade principal para os cristãos, a cidade que é o ponto da fé para as principais religiões, a religião muçulmana, a religião cristã e os judeus. Ahn, E aí, os nobres, o Papa da época em Roma, o Papa de Roma, e o líder religioso do que seria ali a antiga ali, Constantinopla, se uniram para retomar Jerusalém. Hum, e aí, o Papa Urbano II convocou uma reunião, convocou o Concílio de Clermont, e aí os nobres que partissem para o Oriente para recuperar essas terras ganhariam parte das terras, ganhariam todo o saque que eles conseguissem levar,
e conseguiriam ali eliminar os infiéis, eliminar os muçulmanos, né? Ahn, então aí fica meio que já entendido que mesmo sendo algo teoricamente religioso, as cruzadas acabaram não sendo um bagulho tão religioso assim. O pessoal estava mais preocupado, os reis, os nobres estavam mais preocupados em tipo, conseguir saquear, conseguir mais terras, conseguir dinheiro do que efetivamente em restabelecer a religião. Foram ao total 8 cruzadas marcadas por muito sangue, roubo, pilhagem e derrotas, principalmente. Afinal, os caras invadiram o Egito incontáveis vezes seguidas e perderam todas elas miseravelmente. Mas enfim, tá bom. Perdeu um pouco. Primeira cruzada. A primeira cruzada foi organizada pelos senhores feudais dos reinos germânicos, francos e normandos. Então, basicamente, de um modo que vocês entendam, os alemães, é, os franceses e os ingleses, em resumo, se juntaram para realizar a primeira cruzada. A primeira cruzada conseguiram tomar, ou melhor, retomar Jerusalém, e foi o que a gente pode chamar atualmente de um banho de sangue. Foram N mortes, foi diversas pessoas, inclusive aquelas que não estavam envolvidas diretamente na guerra, como mulheres, crianças e idosos, foram mortos, para não falar das coisas piores que podem ter acontecido, né? Ah, ok. A segunda cruzada, ah, os cristãos perderam o condado de Edessa e tentaram retomar essa região. Eles falharam e nisso os muçulmanos fizeram uma contra-investida e recuperaram Jerusalém. A terceira cruzada foi uma tentativa de recuperar Jerusalém novamente. A tentativa falhou, então os líderes das nações tentaram negociar com os governantes árabes. Eles conseguiram um bom diálogo, mas não conseguiram recuperar Jerusalém. A terceira cruzada pode ser considerada mais pacífica, porque foi resolvida no diálogo, né? Eles não recuperaram Jerusalém, mas entraram em um acordo em que peregrinos cristãos poderiam entrar na cidade, desde que estivessem desarmados. Então, ao contrário da primeira e segunda cruzada, que foi um grande derramamento de sangue, a terceira foi um pouquinho mais pacífica. A quarta cruzada tinha um objetivo de conquistar o Egito. Por quê? Pelos recursos financeiros, pelo dinheiro, pelo ouro presente no Egito. E apoiar um reino cristão aliado que ficava no Oriente, naquela região ali mais próxima do Egito. Falham miseravelmente, e aí alguns soldados estavam protegendo Constantinopla, se veem obrigados a fugir de lá depois de uma revolta que acontece. Com essa revolta, antes de fugirem de Constantinopla, os soldados fazem a coisa mais racional possível. Eles saqueiam todo o ouro, joias e capital que existia em Constantinopla. E aí sim eles fogem. Olha só que magnífico. A Quinta Cruzada, a quantidade de pessoas que aderiram a ela foi mais reduzida. E eles tentaram novamente retomar o Egito, o que falhou miseravelmente. Foi de um modo tão bruto que eles não conseguiram nem chegar até o Cairo, que é uma região ali mais próxima do Egito. Na Sexta Cruzada, eles tentaram novamente invadir o Egito, falharam, e principalmente ali porque os soldados estavam cansados, eles tinham sido derrotados há pouco tempo na Quinta Cruzada. Eram poucas pessoas, não tinham muitos recursos, e eles estavam doentes. E aí, Frederico II foi excomungado, mas mesmo sem ter apoio, ele voltou até o Egito e conseguiu firmar um tratado de paz com o sultão do Egito. Tratado de paz que vai ser rompido, vai ser quebrado na Sétima Cruzada.
em que eles novamente vão tentar invadir o Egito, quebrando o tratado que tinha sido feito na Sexta Cruzada. Eles foram cercados, os cristãos foram cercados pelo sultão do Egito e tiveram que pagar resgate em ouro. Então eles já não tinham dinheiro, depois disso eles ficaram ainda mais lisos. A oitava e última cruzada oficial tinha o mesmo objetivo de todos: atacar o Egito. Os caras é psicopata. E obter privilégios, ou seja, capacidades comerciais que o Egito abriria. Ele abriria rotas comerciais. Adivinha o que acontece? Os cristãos, os cruzados, ficam doentes. O rei e os soldados morrem e as bases cristãs existentes na linha de frente são completamente destroçadas. Hum, vale lembrar, vale ressaltar que é, as cruzadas não foram necessariamente só ali no Oriente Médio e no Norte da África. Elas também chegaram ali contra os árabes na Península Ibérica e contra os judeus, como uma forma da igreja de tentar combater as heresias, né? Ok. Renascimento comercial e urbano. Como consequência das cruzadas, o comércio a longa distância foi retomado. Então, tipo assim, os países começaram a negociar com nações mais distantes deles. Nisso, a gente vai ter ali a formação, por exemplo, da Liga Hanseática. Basicamente, era uma aliança comercial e defensiva de guildas de mercadores e cidades do norte da Alemanha e regiões bálticas. Então, basicamente, eram comerciantes que tinham suas guildas e se juntaram numa tentativa de criar uma forte capacidade comercial ali no norte da Alemanha e em regiões próximas. Eles queriam basicamente dominar o comércio na Europa, principalmente o comércio marítimo, né? Porque o comércio marítimo daria base para eles, por exemplo, cobrar impostos de outras pessoas que tentassem passar pelas rotas deles. Os principais produtos transportados ali era sal, peixe, madeira, especiarias, aquilo que a gente sempre vê sendo transportado. Na Península Itálica, os comerciantes negociavam bastante, tinham boas relações com os muçulmanos, e com isso eles comerciavam ali entre si artigos de luxo, joias, né? Minerais, peles de animais exóticos, tecidos, especiarias, sal, peixe, cereais e vinhos. Basicamente, a Itália tinha excelentes relações com, com os árabes, o que deu uma oportunidade para eles crescerem economicamente. Os italianos também começavam a levar mercadorias para a África e vender lá, por meio das caravanas transsaarianas. Basicamente, eles passavam ali em caravanas pelo deserto do Saara ou suas proximidades, levando produtos pela Rota da Seda e vendia eles a grandes preços ali na África, né? Basicamente, que fala um pouquinho dos produtos, trocas. E aí, esse intenso fluxo de produtos ali na Europa e na África criou as chamadas feiras, que eram mercados temporários que duravam ali, tipo, determinados períodos, poderiam ser, tipo assim, cerca de, pô, alguns dias até umas 2 semanas, mais ou menos. E o pessoal, basicamente, todos os mercadores se estabilizavam em um lugar, começava a comercializar todos os tipos de produtos que eles tinham. Mesmos produtos ali de sempre, especiarias, pimenta, blá 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 blá. Formação da burguesia. O intenso movimento comercial, ou seja, o pessoal tendo ali bastante comércio, realizando bastante comércio, as cidades vão voltar a ganhar importância. Afinal, agora tem as feiras, tem os comerciantes, as caravanas e tudo mais. Algumas cidades medievais vão se formar em torno dos burgos. Burgos eram locais protegidos por muralhas e fortificações, basicamente locais que meio que tinham um castelo ali com muralhas, pontes, aqueles rios que cercavam a região, e os burgos começaram a se formar meio que na região externa a isso, né?
tem as muralhas, fora das muralhas, é foda, né? Fora das muralhas se formavam os burgos. Isso daí é o efeito de ficar, tipo, desde 2 horas da tarde até agora direto. Ah, e aí os habitantes dos burgos, principalmente os comerciantes, que era quem mais tinha interesse nessa região, foram chamados de burgueses. Burgos não eram autônomos, ou seja, eles dependiam de um governo. Eles eram submetidos aos nobres senhores de terras, ou seja, aos nobres donos daquele burgo, né? Que cobrava impostos em troca de proteção. Então, tipo assim, para você poder ficar ali nessa minha região, que é próximo de uma área cercada e tudo mais, você basicamente tinha que pagar um valorzinho para mim, tinha que pagar um imposto. Artesãos conquistaram cada vez mais importância. Beleza. E aí. E aí, basicamente, com isso, desenvolver as corporações de ofício, que basicamente controlava a produção e o preço dos artigos. As oficinas, que eram ligadas à corporação, ou seja, que era quem fornecia o produto para essa corporação, era controlada, era quem trabalhava nela, eram os mestres artesãos, que ganharam importância porque eram eles quem produziam as coisas. Eles eram os proprietários do local de produção e das ferramentas. E recebiam aprendizes que trabalhavam para eles de graça, em troca ali, de aprender a técnica, né? Com o passar do tempo, alguns aprendizes começavam a ter um trabalho satisfatório e começavam a ser pagos, o que criou o tal do trabalho assalariado. Os comerciantes criaram associações para proteger seus negócios, que eram as guildas, que se a gente voltar aqui, na Liga Hanseática é formada por conjunto ali de guildas, né? Que negociavam preços e tarifas e monopolizavam a venda e compra de certos artigos. Então eles controlavam que valor era vendido, comprar as coisas, controlavam impostos, tarifas e tudo mais. Uhum. Com isso formaram-se vários grupos sociais, várias classes sociais, e agora a possibilidade de enriquecer não era mais só por aquisição de terras, agora tendo seu próprio negócio, sendo um artesão de qualidade, você poderia também enriquecer. Não era mais algo só para os nobres ficarem mais ricos e mais ricos. Agora, cidadãos comuns também poderiam ficar mais ricos. As artes também se desenvolveram, tiveram diversas mudanças. Por exemplo, a arquitetura, a gente mudou da arquitetura românica, que vinha baseada em edifícios greco-romanos, ou seja, inspirados na arquitetura da Grécia e de Roma, originaram as catedrais góticas, né? As catedrais góticas eram mais coloridas, com mais entrada de luz, torres, campanários e diversos detalhes que apontavam para o céu, tentando demonstrar a santidade, o encontro com os céus, né? E aí, no exterior das igrejas, a gente tinha gárgulas, criaturas meio horrendas, monstruosas. Também tínhamos monstros, etc. Ficava ali para dizer que, tipo assim, dentro da igreja não tem isso. Fora da igreja que você encontra os monstros. Então, por favor, dirija-se para a igreja e não tenha medo de monstros. Afinal, aqui dentro nós não temos esses monstros. A igreja é meio que a salvação. O comércio nas cidades vai começar a impulsionar o conhecimento. Conhecimento esse que vai criar a necessidade de universidades, que só nobres e pessoas muito ricas poderiam entrar para estudar teologia, ou seja, religião, medicina e direito, que eram aquilo que mais tipo, dava uma esperança ali de futuro para o pessoal, podemos dizer assim. E aí formaram as universidades clássicas que a gente conhece até hoje, né? Como a de Bolonha, Oxford e tudo mais. Basicamente era destinado a nobre e comerciantes ricos, nanana. E isso fez com que, mesmo com grandes mudanças nas artes, na filosofia, na teologia, na ciência, só as pessoas dessas classes conseguiriam ter o acesso a esse conhecimento, né? Ele ainda assim estaria limitado, mesmo que avançasse, o conhecimento ainda era limitado. Formação do Estado moderno, Renascimento e Reforma Protestante. Centralização política na Europa.
Primeiro é interessante ter uma definição para nação e estado. Quem quiser, a gente tem essa primeira definição aqui mais longa, mas eu vou preferir essa mais curta. Nação é um grupo de pessoas com uma identidade comum, ou seja, com uma cultura comum, idioma, festivais, crenças e outros fatores em comum. Enquanto Estado é uma forma de organização política, em que as instituições vão atuar em um território, ou seja, é uma forma de governo. É como uma nação, como as pessoas vão estar colocando o governo daquela região em prática. Os primeiros estados modernos foram as monarquias nacionais, que se formaram na Europa no fim da Idade Média. Só né? Cada senhor cobrava o seu imposto e podia criar a própria moeda. Aí aqui é naquilo que eu tinha falado na outra aula. Cada senhor feudal, cada região ali podia ter sua própria moeda, sua unidade de medida, sua padronização. Isso dificultava o sistema de comércio, dificultava a relação comercial entre reinos, entre locais diferentes. E aí, a formação dos primeiros estados modernos, as primeiras monarquias nacionais, possibilitou com que unificasse isso e facilitasse o comércio, que foi algo muito positivo para a burguesia, que acabou enriquecendo ainda mais. E claro, originou a formação de mais cidades. A afirmação do rei como autoridade única, ou seja, o único governante, foi acontecendo de modo progressivo. Até que, depois de depois de um certo tempo, o monarca conseguiu concentrar poder de modo absoluto, ou seja, todo o poder estava nas mãos dele. Já nas monarquias nacionais, a concentração de poder foi tão grande, ou seja, que o rei e o Estado passaram a ser os mesmos. O rei tinha um poder ainda maior. Tudo que ele falasse era isso, não tinha como desobedecer. Desse modo, desenvolveu-se mais lentamente, foi mais gradual, demorou mais, mas quando se estabilizou, foi algo que deu plenos poderes, poderes totais e exclusivos ao rei. Ok. Aqui a gente chega na formação das monarquias nas penínsulas ibéricas. A formação das monarquias nacionais portuguesa e espanhola esteve diretamente relacionada aos cristãos conquistando o sul da Península Ibérica, ou seja, terminando de dominar aquela área em que os muçulmanos, os árabes ainda estavam presentes, o que foi chamado ali de reconquista, ou seja, os portugueses e os espanhóis reconquistando o território que era deles e tinha sido perdido por causa dos árabes, né? A Península Ibérica era ocupada. Pode rapidão. Tá, e aqui vai falar que os muçulmanos desenvolveram uma boa cultura, aperfeiçoaram a arquitetura, matemática, química, literatura, filosofia. Basicamente, os caras, tipo assim, tinham um conhecimento arquitetônico, um conhecimento de engenharia e conhecimentos das áreas das ciências e exatas muito amplo. Mas aí vai ocorrer disputas internas entre os muçulmanos, o que vai fragilizar a situação deles. E nisso, um momento que até então estava pacífico entre os cristãos e o muçulmano, vai começar uma guerra em que os espanhóis, que seriam ali o condado de Castela, e os portugueses, que seriam ali o de Borgonha, se não me engano, vão atacar a região ali dos muçulmanos, dos árabes, para retomar, e eles vão conseguir expulsar os últimos árabes da região. Aqui, formação da monarquia portuguesa. Basicamente, depois da expulsão ali dos muçulmanos, o monarca do Reino de Leão e Castela entregou uma parte do condado para Henrique Borgonha, que vai dar origem ali ao Reino de Borgonha. Esse reino, mais para frente, vai ser o Reino de Portugal.
e iniciou a primeira dinastia de Portugal, a dinastia de Borgonha. Uma crise pela sucessão do rei veio acontecer, e nesse meio que confronto, o futuro governante de Castela vai tentar retomar Portugal, o condado de Borgonha. Vai acontecer uma revolução em que Dom João, um filho bastardo, vai conseguir se tornar o rei e iniciou a dinastia Aves. Basicamente, Castela entregou um território para Henrique Borgonha e depois eles tentaram retomar quando houve uma crise na falta de herdeiro. Dom João, um filho bastardo, acaba conseguindo recuperar o território e manter Portugal intacto, né? Iniciando a Revolução de Aves e a dinastia Aves, que era o sobrenome dele, né? Importante ressaltar que tipo, a história é um pouco mais complexa, tem ali um negócio de uma rainha e tal, pá, rainha ou princesa, não me lembro se é o certo, mas a história resumida é essa. Monarquia espanhola vinculou-se também à tomada dos territórios muçulmanos. Reino de Castela e Aragão se unificaram, se tornaram um só, e deu origem ao Reino da Espanha. Tá, e aí tiveram alguns problemas internos de intolerância religiosa entre judeus e muçulmanos que ainda estavam naquele território, uma pequena quantidade, mas ainda estavam. E aí a monarquia espanhola vai tentar expulsar eles. Então, tipo assim, o que tem aqui no livro de Portugal e Espanha é um pouco diferente, mas em geral a essência é a mesma. Tipo, é porque aqui no livro tá falando mais sobre uma parte do que nos slides que eu tinha falado antes. Mas o negócio é linkar os dois, juntar eles. Formação das monarquias francesa e inglesa. Ocorreu por conflitos bem violentos, né? Primeiro, uma determinada dinastia conseguiu unificar o território inglês e submeteu o clero, ou seja, fez a igreja aceitar as decisões da coroa. Ampliou o exército francês e fortaleceu os sistemas burocratas. Nisso surge uma disputa sanguinária pelo trono da França e entre dois nobres, um francês e outro inglês. Essa disputa ficou conhecida como Guerra de 100 Anos. Acontece que ingleses e franceses brigavam não só pelo trono, como por territórios litorâneos. Afinal, a Inglaterra precisava de um porto no continente, né? E esse porto estaria onde? Exatamente, na Itália. Olha, na Itália, pô, perdão, na França. Esse porto estaria na França. Na região de Flandres. Eu não sei porque eu falei Itália, sinceramente, mas enfim. Então essa disputa entre Inglaterra, ou seja, Reino Unido e França, vai acontecer ali pela disputa do trono e por um determinado território. E ficou conhecido como Guerra de 100 Anos. Os franceses conseguiram defender muito bem o território, fazendo com que os ingleses fossem expulsos e a Inglaterra não conseguisse tomar o território, e a monarquia francesa conseguiu se estabelecer. Em contrapartida, na Inglaterra, duas famílias começaram a disputar o trono. Afinal, com a derrota deles na guerra contra os franceses, o reino deu uma instabilizada e duas famílias começaram a disputar o trono. Por fim, a burguesia apoiou uma dessas famílias, apoiou a família Tudor, e eles conseguiram tomar o trono e governar a Inglaterra. Tipo, pá, 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 me dá essa porra, não, esse daqui é minha. Bum, a burguesia chegou. É dinheiro que vocês precisam? Então é dinheiro que vocês terão. Patrocinou e o cara conseguiu vencer. E tomou o trono da Inglaterra. Ok, Renascimento. Os europeus, ali nas grandes navegações, atravessaram o oceano, chegaram a outros continentes, criaram colônias e tudo mais. Graças a isso, o comércio se expandiu, cresceu, gerou mais capital. As cidades também cresceram mais.
Basicamente, a visão de mundo deles se ampliou. Afinal, agora eles tinham colônias, cidades maiores, mais dinheiro e tudo mais. Na forma como eles viam a si mesmo, a sociedade, a religião, começou a mudar. E aí eles começaram a tentar recuperar um pouco dos ideais da cultura grega e romana, cultura greco-romana. Tentando produzir, tentando buscar adquirir mais conhecimento na área ali da arte, da ciência e da filosofia. O que foi chamado de Renascimento. Porque se associou ali, se ligou à ideia de renascer, recuperar a cultura anterior, no caso a greco-romana. O humanismo foi um dos movimentos culturais que deu base ao Renascimento. Né? O humanismo vai ser uma visão em que o homem era a perfeita criação de Deus, era a obra-prima de Deus. E por isso, por ele ser a obra-prima, ele era capaz de desenvolver seu próprio conhecimento e compreender as coisas no seu arredor. E o humanismo tinha três características. Essas características, juntamente com essas características que formam o humanismo, é o que vão caracterizar o Renascimento. Individualismo, basicamente, é acreditar que o indivíduo tem a sua capacidade criativa máxima, ele consegue cada vez mais criar coisas, o que possibilita ele levar os créditos, ele ser o autor daquilo que ele faz, das suas obras. Então, tipo assim, se você faz uma pintura, agora é reconhecido tipo como você, o autor dela, não como tipo assim só um instrumento de Deus. Antropocentrismo, o homem no centro, a ideia de que o homem ocupava o centro de todas as coisas, de que o homem era o foco, oposto ao teocentrismo, que acreditava que Deus era o centro de todas as coisas. E racionalismo, que era a valorização da razão, do conhecimento, da realidade, para conhecer e entender o mundo. Tá, estamos chegando perto do final. Perto, não no final, mais perto, mas tipo 8 páginas talvez. Enfim, é, os anos 1400 é marcado ali pelo mecenato da família Medici, que deu origem à escola florentina. Nada demais. O que nos importa é aqui, ó. Maquiavel, no livro O Príncipe, explica como fazer as pessoas ali da chamada monarquia funcionarem, né? Então, ajudar o monarca, o rei, a transformar o pensamento político da modernidade. Basicamente, para Maquiavel, as relações sociais ali para a nobreza e as pessoas normais não era algo mais como no feudalismo, sucerano e vassalo. E sim um rei com poderes ampliados, poderes quase que totais, sua corte, ou seja, o nobre, aqueles que estão diretamente ligados ao rei, e os súditos. Nisso, um príncipe, um rei, não se devia basear em qualquer tipo de valor moral, ético ou religioso. Ele tinha que se pautar nas decisões a tomar e aquilo que seria melhor, não para o povo, mas para ele. Então, às vezes, esse rei teria que fazer escolhas que seriam maus, seriam ruins para o povo, para o público em geral, para as pessoas do reino. Mas ele teria ainda assim que controlar o povo com certas estratégias. Afinal, ele é o rei, então ele vai fazer as escolhas que forem melhor para ele e para a nação, independente disso deixar o povo feliz ou não. Mas ele teria que ter estratégias para controlar o povo, para ele não se revoltar. E aí essas estratégias vão, tipo assim, desde violência, espancar os caras, ou, por exemplo, você, tipo, mandar todo mês R$ 130 para as pessoas para elas se lembrarem, tipo assim, das coisas boas que você fez. Caiado. Ok. Seguindo da crítica política, a gente chega ali no renascimento científico e a imprensa. Basicamente, com o renascimento, com o racionalismo, individualismo e tudo mais, o ser humano vai começar a adotar o experimentalismo, que é basicamente você experimentar, você testar as coisas. Agora não pode ser mais só algo teórico, você tem que testar e comprovar aquilo que você está fazendo. Né? Basicamente, você não poderia mais tipo, só
chegar lá, falar e é isso. Você teria que comprovar isso. Você teria que fazer testes e tudo mais para, tipo assim, mostrar, ó, tá vendo? É verdade. Tá vendo, otário? Tô certo. Na astronomia, a gente vai ter um desenvolvimento astronômico ali, principalmente por Copérnico e Galileu Galilei. Vão observar ali os astros e tudo mais, vai descobrir que o Sol é o centro do universo e não a Terra, né? Então a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Rompeu ali com a teoria geocêntrica que a igreja defendia, né? Tipo, a Terra é o centro de tudo. Ah, também tivemos ali algumas outras pesquisas ali de Galileu Galilei, Galileu Galilei. E acontece que nessas pesquisas vai acabar sendo meio criticada não só ali pela igreja, mas também pelo governo. Nisso ele vai acabar abandonando essas pesquisas por um certo tempo, mas mesmo abandonando ela, aquilo que ele já tinha pesquisado vai ser muito importante e vai vir a ser usado na física, nos conceitos de inércia, e as observações que ele fez ali no céu, no sistema solar, mas para frente vão ser utilizadas para fortalecer a ideia de que o Sol é o centro do universo, não a Terra. No caso ali de Da Vinci, a gente também pode analisar ali os projetos dele de submarinos, máquinas voadoras, escafandros, máquinas voadoras, as teorias dos primeiros aviões, né? Na anatomia, ele vai deixar ali desenhos, esboços, teorias sobre o corpo humano, esqueleto e tudo mais. Também vai descrever sobre os nervos ópticos, ou seja, aquilo ali que tá, os nervos que fazem a gente enxergar e tudo mais. E desenhar os ventrículos do coração. Mas o que nos importa mais está aqui embaixo. As ideias humanistas e científicas vão se espalhar muito rapidamente graças a uma técnica criada por Gutenberg. Aqui, ó, tá? Por que eu falei do bagulho do Gutenberg? Olha aqui no livro, tá com N, tá vendo? A gente vai tirar essa dúvida agora. Voltando aí da pauta da discussão do se é Gutenberg com N ou M, ele foi o responsável ali por criar a prensa, o que possibilitou ali a criação, a propagação rápida de tipos de escritura, panfletos, livros, a Bíblia também, entre outros. O que fez as pessoas adquirirem mais conhecimento. Mesmo que nem todas soubessem ler, aquelas que soubessem ler agora teriam um acesso mais facilitado, né, a recursos literários. Reforma Protestante. As grandes transformações políticas, econômicas, sociais e culturais que ocorreram ali no período renascentista impuseram muitos desafios à autoridade da Igreja Católica. Desde a antiguidade, muitos cristãos divergiam na opinião que a Igreja considerava correta sobre as questões de fé. As interpretações desses cristãos foram chamadas de heresias. Então, tipo assim, desde antes da prensa de Gutenberg, por exemplo, já tinha pessoas que, tipo assim, tinham discordâncias quanto àquilo que era pregado nas igrejas. E aí essas pessoas demonstravam sua discordância, sua indignação e eram consideradas hereges e, em alguns casos, excomungadas. Com a disseminação da prensa, o que possibilitou ali a Bíblia ser distribuída em quantidades maiores para muitas pessoas terem acesso, o conhecimento se tornou mais facilitado, o que permitiu que essas pessoas que já duvidavam de certas teorias passadas pela igreja ganhassem ainda mais força e começassem a impulsionar o que seria a chama para a reforma protestante, né? Precursores da reforma. A gente tem primeiro John Wycliffe, que criticava a incompatibilidade daquilo que Jesus ensinava e os apóstolos, com aquilo que a igreja praticava. Ele defendia o retorno à simplicidade e à pobreza, defendendo, né, desejando que a igreja entregasse, entregasse todos os bens que ela tivesse
ao Estado. Afinal, a igreja não deveria ter bens. A igreja já deveria ter fiéis, deveria ter a crença, a fé. As ideias dele se espalhou bem rápido, principalmente porque a nobreza interessava, né, e queria interar as suas posses com as terras e os bens que a igreja possuía, o que era uma quantidade enorme de bens, né? Ele defendeu que todos deveriam ter acesso à Bíblia. Também defendia que a Bíblia deveria ser traduzida para o idioma das pessoas, para que facilitasse a leitura. Que a Bíblia deveria ser a única fonte de autoridade, desafiando ali a autoridade papal. Hum, entre diversas outras ideias. As ideias dele vão ser adotadas ali futuramente por Lutero e também ali por Calvino. Mas os primeiros que aderiram às ideias dele foram chamados de Lollardos, né? E aí depois o cara foi morto na casa dele, né? Nada suspeito, mas aqueles que compartilhavam dos mesmos pensamentos e ideias dele acabaram continuando passando as teorias e pensamentos dele. Também temos outro defensor aí, que foi John Huss, que basicamente foi influenciado pelas ideias do seu predecessor, né? John Wycliffe, e ele criticou severas práticas da igreja, que eram corruptas, como por exemplo ali a venda de indulgências, blá blá blá, e também defendeu a tradução da Bíblia para o idioma dos fiéis. Só que ele defendeu esse tópico mais severamente do que o John Wycliffe, né? Porque o John ele traduziu a Bíblia para o inglês, mas o John Huss queria que a Bíblia fosse traduzida na prensa de Gutenberg, ou seja, em grandes quantidades, para todo mundo ter acesso, basicamente. E ele foi jogado na fogueira em 1415. Nicolaísmo, simonia, venda de relíquias, blá blá blá. Na tentativa de aumentar a arrecadação da igreja, ou seja, conseguir mais recursos financeiros, cargos eram criados e negociados em troca ali de favores ou dinheiro. Então ali cardeais e bispos acabavam criando cargos ali, outros cargos de bispos, padres e tudo mais. E em troca de dar esse cargo de bispo e padre para algum, um exemplo, filho de um comerciante famoso, eles davam um cargo e esse comerciante famoso, por exemplo, pagaria uma grande quantia em dinheiro, doaria um terreno ou algo do tipo para a igreja. Então isso daí foi chamado de simonia. Basicamente era a troca de cargos por favores ou dinheiro. Também tivemos ali o nicolaísmo, que basicamente foi a quebra do celibato sacerdotal, quando, por exemplo, um padre, um papa, como aconteceu na época, tinha filho quebrando o celibato que todos os sacerdotes, padres e tudo mais deveriam ter. Também tinham ali práticas como isso daqui a simonia também acaba de certo modo dando uma ajudada ali na venda de indulgências, né? Ou seja, a venda ali do perdão. Práticas como a comercialização e a adoração de relíquias também eram criticadas, embora fossem muito populares. A igreja defende a ideia de que o fiel poderia ter sua alma salva do inferno, tanto pela fé quanto pela realização de obras de caridade. Entre essas obras estavam a doação de dinheiro à igreja, realização de ações piedosas e a compra de objetos sagrados, as relíquias. Então, basicamente, a igreja defendia que você poderia ser salvo tanto pela sua fé, pela sua crença, como por obras. Então, se você doasse aos pobres, fizesse boas ações, ou doasse à igreja, ou comprasse objetos sagrados da igreja, você também poderia ter sua salvação garantida. Ajudar a garantir a sua salvação, né? Se você fornecesse, então, capital, recursos à igreja da época. E aí também tem a venda de indulgências, que aqui não fala muito sobre, né? Reforma luterana.
Martim Lutero foi o cara que iniciou a Reforma Protestante. Ele era um monge agostiniano da Igreja Católica e acreditava que a salvação era alcançada apenas pela fé, sendo independente dos esforços pessoais. Então, tipo assim, não adiantaria você, tipo, fazer as obras de caridade, como fala aqui, se você não tivesse fé. Acreditava que chocava-se com as ideias dominantes da Igreja Católica, que nessa época vendia relíquias, indulgências, tudo mais. Ah, e aí, ele estava de acordo com as quais as contribuições, orações, veneração de relíquias e indulgências, perdão dos pecados consentidos, ele acreditava que não contribuía para a salvação, né? Que você não poderia meio que comprá-la com dinheiro, com capital. Ah, tá. E aí, basicamente, ele criou as 95 teses, com 95 argumentos, 95 pontos que ele acreditava serem incorretos, e enviou para a igreja, que negou isso e excomungou ele. Ele também criticou que a Bíblia era a única fonte de autoridade, como aquele primeiro cara que foi meio que o pai, o predecessor de tudo. Diz que não tinha necessidade disso. Nananana, beleza. Tá. E aí, quando Martin Lutero foi expulso, ele acabou indo para a Alemanha, onde lá alguns príncipes acabaram ajudando ele, acabaram dando apoio a ele. Afinal, na teoria dele, tanto no quesito religioso quanto político, os príncipes alemães iriam sair com vantagem, né? Tanto no quesito fé, porque coisas que os alemães discordavam relativo à fé seriam mudadas, de acordo com as 95 teses, e claro, os alemães reconquistariam territórios que eram da igreja. E aí eles acabaram meio que patrocinando a luta do Martim Lutero. E aí, com a prensa de Gutenberg, as ideias de Lutero se espalharam e chegou até João Calvino, que basicamente deu uma certa modificada nas ideias de Lutero, criando a própria religião dele, a própria doutrina. A doutrina dele seria da predestinação. Basicamente, no momento que você nasce, caberia a Deus escolher se você seria digno de salvação, eleito, ou condenado. Então, tipo assim, é pior do que a venda de indulgências e a venda de artefatos foi a teoria de Calvino, de que você, ao nascer, já seria predestinado. E essa predestinação viria ali na forma de recursos financeiros. Se você fosse alguém que nascesse rico ou conseguisse adquirir riquezas durante sua vida, e claro, colaborasse com a igreja calvinista, você já seria salvo. Agora, se você nascesse pobre, não ficasse rico e não colaborasse na igreja, você já estava condenado desde sempre. E aí o sinal máximo era isso daí, a prosperidade econômica. Nananana. Ele reduziu os sacramentos, aboliu os cultos aos santos, imagens, interpretação livre da Bíblia. Basicamente, ele pegou as teses de Lutero e modificou para deixar ela de um modo que favorecesse ele e a burguesia, né? A burguesia se sentiria satisfeita com essa teoria que, eu sou rico, então vou ser salvo, e ele conseguiria dinheiro com isso, né? Na Inglaterra também foi fundada uma igreja, só que o rompimento com a igreja, nesse caso, não vai ser por questões políticas, por pensamentos políticos. Vai ser. Perdão, não vai ser por pensamentos, por questões religiosas. Vai ser justamente por questões e pensamentos políticos. Basicamente, o rei estava casado e precisava ter um filho homem para seguir a linhagem, né? Da continuidade a sua linhagem, mas ele não conseguiu ter o filho homem. Ele pediu divórcio da esposa que ele estava casado. O padre, o papa da época, negou. Então ele rompeu com a igreja romana e criou a própria igreja dele para que ele conseguisse
se casar e ter um filho homem. Observação, ele se casou 6 vezes até ter um filho homem. Complicado, né? E aí isso ficou conhecido como ato de supremacia, como quando ele rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana, que não mudou muito, ele basicamente só mudou a questão do casamento. Os filhos dele que, na verdade, acabaram realizando mudanças, né, no quesito da religião. Para católica. E aí, como uma tentativa de combater a perda de fiéis causadas ali por Martinho Lutero e João Calvino, a Igreja Católica vai adotar o Concílio de Trento, que vai realizar algumas mudanças dentro da igreja. Mudanças relativas ali a, ao celibato, então relativo ao nicolaísmo, a venda de indulgências, a venda de artefatos, também relativos ali ao a troca de cargos dentro da igreja por meio de doações, entre aspas, que seria a simonia, entre outros, né? Vai ter algumas mudanças, a maioria das mudanças que estavam dentro das 95 teses de Lutero. Para finalizar, galera. Absolutismo. A centralização do poder foi a marca desse processo. E o absolutismo é a forma de organização no qual o rei tinha domínio absoluto e inquestionável. Então, o absolutismo era o rei poder governar sem questionamento. Ele tinha todo o poder sobre o povo e o local. Estava intimamente ligado à consolidação das monarquias nacionais. Para concentrar o poder, um monarca precisava governar, precisava negociar e governar com muita gente. Então, ele governaria diversas pessoas e negociaria, teria contato para manter uma boa relação com diversas pessoas. Basicamente, o rei tinha que manter ali boas relações ali com o pessoal, principalmente ali pessoal importante da igreja e burgueses muito ricos. Na economia, os monarcas tinham que interferir, passaram a interferir diretamente, tinham um monopólio, protecionismo, comércio, tudo mais, criação de barreiras alfandegárias, basicamente o mercantilismo, né, começou a ser aplicado. Que lembrando, não é uma política econômica, né? Não é um sistema econômico. Ele é uma política econômica, mas não um sistema. Não é como o capitalismo ou o feudalismo. Ele é apenas uma política, porque ele vai estar se adequando ali à forma de governo. E aí que fala do reinado de Luís XIV, que foi um rei da França, o auge do absolutismo. Ele ignorou qualquer tipo de bondade e ética, fazia apenas aquilo que considerava correto. E aí vigiava a corte, manipulava todas as ações dele e defendia a teoria do direito divino dos reis. Foi criada a teoria do direito divino dos reis para defender o reinado aí de Luís XIV, que basicamente defendia que o rei podia fazer o que ele quisesse, porque é, o rei só devia meio que satisfação a Deus. É isso, basicamente. Valeu. Finalmente acabou. Mas ainda tem educação física, que vai ficar Aceitei mais 9 tarde.